primeiro caso aconteceu nos Estados Unidos no dia 18 de setembro de 1877. Um ser humano alado foi visto sobre Brooklyn, Nova York. Existem poucos detalhes sobre o caso, mas em setembro de 1880, uma outra figura semelhante foi avistada não muito distante daquele lugar, em Coney Island. Ela foi descrita pelo jornal The New York Times de forma não muito séria, como um homem com asas de morcego e pernas de rã desenvolvidas. O próximo caso aconteceu na Rússia, no dia 11 de julho de 1908. Um homem que estava andando nas montanhas Sikot Ali e viu na trilha à sua frente que pareciam ser as pegadas de um homem. Ele estava com o seu cão e o cachorro começou a agir de modo estranho e ele começou a escutar alguns ruídos, pisando entre os arbustos. Depois de ficar vários minutos parado, tentando ouvir melhor para identificar os ruídos, o andarilho, o nome dele era V.K. Arseniev, ele jogou uma pedra em direção ao som e ouviu o barulho de asas batendo. Ele viu alguma coisa grande e escura voar por sobre o rio. Ele não conseguiu perceber muitos detalhes por causa do nevoeiro que havia na área, e mais tarde ele contou para as pessoas da vila, do lugar onde ele estava, e elas identificaram a criatura como um homem que podia voar. Os caçadores, era bem conhecido dos caçadores da região. O próximo caso aconteceu aqui no Brasil. O casal, o senhor e a senhora Real, conseguiu ver bem mais de perto essas pessoas aladas. No início da década de 50, eles estavam passeando à noite em um bosque perto do mar, em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, quando eles perceberam dois pássaros bem grandes em algumas árvores. Ao se aproximarem, os pássaros desceram para o chão e o casal ficou espantado porque perceberam que as criaturas tinham cerca de 1,80 m de altura. Eles pareciam muito com os seres humanos. Luiz do Rosário Real quis se aproximar mais das criaturas, mas a sua mulher insistiu para que eles voltassem para casa. Um outro estranho relato vem de Houston, Texas, nos Estados Unidos. Na noite de 18 de junho de 1953, estava quente e 3 vizinhos estavam sentados na sacada de um apartamento no início da madrugada. A senhora Hilda Walter contou mais tarde que ela viu uma grande sombra atravessada sobre o gramado. Ela pensou que era o reflexo de uma grande mariposa, atraída pela lâmpada de um poste da rua, mas em seguida a sombra pareceu ricochetear para cima numa árvore e ela viu nitidamente que ele tinha grandes asas dobradas sobre os ombros e havia uma luz acidentada em toda a sua volta. Essa criatura também foi vista por Howard Phillips e Jude Myers, e eles a descreveram como a figura de um homem com asas, como as de um morcego. Ele vestia roupas cinzentas ou pretas bem justas, e ele ficou lá durante cerca de 30 segundos balançando-se no galho da velha árvore. De repente a luz começou a desvanecer-se lentamente. Eles concordaram também que ele tinha aproximadamente 2 metros de altura, ou seja, era bem alto, e usava uma capa preta, calças apertadas e botas de cano curto. À medida que a luz foi se apagando, a figura pareceu sumir como se evaporasse, e os três ouviram um alto som sibilante sobre as casas e viram um lampejo branco. Todos foram categóricos ao afirmar que tinham visto essa aparição inexplicável. Em 1960, um carro estava seguindo pela rodovia e uma mulher estava na direção. Ele estava transportando seu pai pela rodovia 2, na área principal de caça de Comstock, Virgínia Ocidental, dos Estados Unidos. E os dois viram uma grande figura no meio da estrada. Era uma figura cinzenta, muito maior que um homem. E a motorista relatou que ele abriu um par de asas e elas praticamente encheram toda a estrada. Então a criatura decolou diretamente para cima e desapareceu de vista. Os dois ficaram aterrorizados. A mulher pisou fundo no acelerador e fugiu dali o mais depressa que ela pôde. Essa pode ter sido a primeira vez em que a criatura chamada mais tarde de Homem-Mariposa pode ter sido vista. Essa criatura, o Homem-Mariposa, ela assombrou uma região da Virgínia Ocidental chamada Point Pleasant, no final de 1966.